Oi! Olá, Nós somos Camila Borges Isamira Pinto. e este é o nosso podcast Lusoaventuras, História e Cultura Lusófona. Nós somos duas jovens que estão apaixonadas pela cultura lusófona e não somente de Brasil ou Portugal, senão de todas essas nações que falam português. Assim, o nosso podcast foi criado para compartilhar conhecimentos por meio de música, textos, declamações e imagens para que possa ser compreendido pelo público em geral. Portanto, são bem-vindos a este primeiro capítulo de uma nova série de podcasts que vai tratar sobre Luís Vaz de Camões e a sua obra-prima, Os Lusíadas. Este primeiro capítulo vai estar dividido em perguntas que vão ter a sua própria seção, como imagens, músicas de fundo e outras coisas. Vamos a perguntar as duas e a responder as duas também. Começamos com uma pequena introdução de que é a obra Os Lusíadas. Os Lusíadas é uma obra escrita em verso, uma epopeia, escrita pelo artista português Luís Vaz de Camões durante a era do Renascimento, que foi uma época de iluminação criativa e artística em toda a Europa, que deu como resultado obras de arte como pinturas, música e obras literárias, como neste caso de Os Lusíadas, que é considerado um clássico ao nível da Ilíada, da Odisseia e da Eneida. Agora estarão a perguntar-se quem foi Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões, conhecido como o pai da língua portuguesa, foi um escritor desse país que foi um dos pioneiros do classicismo português, ou seja, o renascentismo europeu. É conhecido como tal porque, ao escrever Os Lusíadas, ele criou novas palavras portuguesas, o que é conhecido como o atual vocabulário português. E agora, como já conhecem fatos básicos sobre Luís Vaz de Camões e Os Lusíadas, podemos passar a explicar em pormenor o contexto histórico dentro da obra e o contexto histórico em que foi escrita a peça. Bom, algo fundamental ao momento de ler e de conhecer uma obra ou ao seu autor é saber o contexto histórico dentro da obra e o contexto ao redor da escrita da obra. Então, surge esta pergunta. Camila, Sim? em que época é ambientada Os Lusíadas? Porque eu tinha lido, eu tinha visto que Os Lusíadas é baseada na expansão marítima, mas sabia também que os portugueses têm um recorrido de mais de 100 anos nas expansões marítimas. Então, eu queria saber em que anos especificamente está baseado Os Lusíadas. E, bom, Samira, como você já disse, a obra foi baseada na época da expansão marítima, especificamente nos anos 1490 e 1500, durante a existência do herói português muito famoso chamado Vasco da Gama. Bom, então Vasco da Gama foi um herói muito importante para a cultura portuguesa, mas quero saber o que ele fez, porque justamente Ele foi escolhido para a peça. Para a peça, porque, como já vimos, é uma personagem histórica, mas por que Camões escolheu a esta personagem? O que ele fez, ou qual é a sua importância? Bom, Samira, Vasco da Gama foi o primeiro europeu em viajar à Índia, em descobrir a Índia. E não foi uma viagem fácil. Ele teve de atravessar toda a parte inferior de África.
E por isso que os portugueses o reconhecem como um dos heróis mais famosos da sua história. Entre eles, Luís de Camões. Bom, então, eu já sei que foi como um pioneiro nesta expansão, sobretudo europeia, portuguesa, mas agora que já sei o que ele fez, quem foi e que também é apresentado os Lusíadas, eu quero saber se tens uma referência, o que me expliques. Me expliques como ele é introduzido na obra e que referências tens. Vasco da Gama é introduzido pelo Luís Vaz de Camões no canto primeiro do estrofe 44. Ele é descrito por autor como um capitão, um forte capitão de um coração altivo. Algo que é muito curioso, porque nós achamos que os heróis são nobres, são amáveis, mas esta distinção que faz Luís Vaz de Camões é importante porque revela uma natureza do herói que não conhecíamos. Bom, agora que já conhecemos e já conheci também o contexto da expansão marítima os Lusíadas, Camila, eu também queria saber se a expansão marítima é somente o contexto tratado na obra ou também existem outros fatos históricos. Bom, essa é uma excelente pergunta, Samira, porque a resposta é negativa. Não é o único contexto tratado em Os Lusíadas, porque na história você sabe que o Vasco da Gama ficou preso na ilha de Moçambique, onde foi perseguido pelos mouros e depois ele fugiu à ilha de Mombasa. Bom, e o que aconteceu ali? Bom, ele falou como rei, ele conheceu o rei de Mombasa e ele contou sobre as diferentes dinastias da história da monarquia portuguesa, e acho que é uma ferramenta narrativa excelente, ótima. Por quê? Porque contar uma história dentro de uma história é algo difícil. E lembremos que essa história, Os Lusíadas, é dos anos 500. Então, para mim, o Camões era um gênio. Bom, de fato, eu concordo contigo, Camila, porque, como tu dizes, é uma ferramenta narrativa utilizada há mais de 500 anos e que possamos ver esta mesma ferramenta utilizada, este recurso utilizado nos filmes, a música. Neste momento é de fato um acontecimento muito interessante na cultura tanto portuguesa como a nível internacional. Agora é a minha vez de fazer perguntas. E eu queria perguntar, no primeiro lugar, estamos falando sobre Vasco da Gama e os relatos que ele contou ao rei de Mombasa. Queria saber se você pode compartilhar alguma informação sobre aquelas figuras históricas das que fala o Vasco da Gama, porque sei que você é uma experta na monarquia portuguesa. Bom, Camila, de fato, Vasco da Gama relata de imensos fatos históricos sobre diferentes personagens históricos, como por exemplo Dom Manuel I, Pedro I, Afonso IV e Inês de Castro. Com especial atenção nestes últimos, porque Camões dedica diversas estrofes que relatam a morte e o assassinato de Inês de Castro. Já que você está falando dos estrofes, eu queria saber
onde faz referência Luís Vaz de Camões a estas figuras históricas? Bom, primeiramente, Camões mencionou a Inês de Castro como uma linda donzela num cenário tranquilo e cheio de beleza, que pode ver-se no canto terceiro, na estrofe 120. Mas quase imediatamente ela relata os tenebrosos sucessos que aconteceram em Inês de Castro, como a morte, o assassinato de Inês pelas mãos de Afonso IV, que pode retratar-se no canto terceiro, na estrofa 126. Interessante, porque eu sabia que essa era uma história de amor, mas agora eu e a nossa audiência conhecem melhor a história com os detalhes que você compartilhou. E agora que já temos tratado os diferentes tópicos do contexto histórico, acho que é importante, Samira, saber mais do contexto fora da obra. Ou seja, o que acontecia mientras Luís Vaz de Camões estava escrevendo esta obra tão extraordinária. Bom, Camila, primeiramente, Luís Vaz de Camões tinha nascido após quase 20, 30 anos depois do descobrimento da Índia, pelo que a sua infância esteve envolvida pelo povo português, pelas expansões marítimas e pelo todo este orgulho português que tinha sido ser os precursores das expansões marítimas. Então, ele tomou inspiração destes acontecimentos e que também ele teve experiências marítimas pelo México, o que então ele tomou todos estes recursos, experiências e relatos e transformou nesta obra-prima conhecida como os Lusíadas. Nossa, acho que Camões é um verdadeiro gênio. Ele de fato é, porque podemos ver que ele utilizou estes recursos e tomou inspiração da sua vida, da literatura que teve ao redor, e o transformou nesta obra que foi a precursora do classicismo português, ou seja, o Renascimento europeu. Ele é de fato um gênio. E essa inspiração formou a obra Os Lusíadas, que agora nós, as estudantes da língua portuguesa, após 500 anos, estamos estudando. É uma maravilha. Após este recorrido de conhecimento sobre o contexto histórico de Os Lusíadas, podemos fazer um pequeno resumo das coisas que aprendimos neste primeiro capítulo do podcast. Por exemplo, eu aprendi quem foi Vasco da Gama, como ele foi retratado na obra Os Lusíadas e a sua importância. Além disso, também aprendi qual foi o contexto histórico específico tratado na obra, assim como também um contexto histórico fora da obra. Enquanto a mim, aprendi mais sobre a história de Inês e Afonso I, enquanto a detalhes que não conhecia. Também aprendi sobre o contexto fora da obra, da vida e a infância de Camões, que acho igual de importante que a mesma obra. Mas nós concordamos que, além de aprender sobre o contexto da obra, também aprendimos sobre a literatura e como Luís Vaz de Camões utilizou recursos que, de fato, fizeram dele um gênio, tanto na literatura portuguesa como a um nível internacional. Acho a mesma coisa. E o mais importante é que nós tivemos a oportunidade de compartilhar tudo esse conhecimento com vocês. Estamos muito obrigadas por a sua atenção e por ver este primeiro episódio do nosso podcast Luso Aventuras. Espero o seguinte. Tchau! Tchau!